irmão que fizesse uma oração para que Deus falasse conosco por meio da palavra. Nosso Deus, nosso eterno Pai, recebe a nossa gratidão pela maneira como o Senhor nos ama, a maneira como o Senhor mesmo nos separou para a glória, para o louvor do teu santo nome. Recebe a nossa gratidão pelo privilégio que temos de estarmos reunidos na tua casa nesta noite. Ó Deus, entre tantos milhões de pessoas espalhadas pelo mundo, também estamos nós aqui, no teu estado, ó Deus, nesse momento de louvor, de adoração ao teu santo nome. Deus eterno, neste momento suplicamos ao Senhor, bênção do Senhor, a unção do Senhor, onde vamos ouvir a tua palavra, que o Senhor nos concede para a glória do teu santo nome. Fala aos nossos corações, ó Deus, alimenta-nos com a tua palavra. Nós oramos assim agradecidos no nome santo e precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Meus amados irmãos, nós hoje, nesta noite, já cantamos o hino 62, que é gratidão. Mas eu não sei se os irmãos lembram de cor o 63, né? Que fala assim: se da vida vagas procelosas são, se com desalentos julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Se nós olharmos a outra parte, tens acaso mágoa, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar, contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. No terceiro vocês perguntam para a Elisa, que eu me esqueci aqui, tá? Mas meus irmãos, quando nós olhamos para a nossa vida, para a nossa trajetória, mesmo que ela seja acompanhada por muitas lutas, nós temos que olhar para as bênçãos do Senhor e render toda a nossa gratidão, render toda a nossa adoração a um Deus que fez muito pelo seu povo. Certamente, grandes coisas fez o Senhor por Israel, grandes coisas fez o Senhor pela nação lá atrás, mas quando nós olhamos para a nossa vida, grandes coisas fez o Senhor por nós. E é por isso que nós temos que nos alegrar, bem dizer o nome do Senhor e ter tanto uma vida de gratidão quanto uma vida de adoração ao nosso Deus. Porque Ele é na nossa vida, porque Ele é na nossa história, mas também pelas grandes coisas que Deus fez na nossa caminhada. Tem o Salmo 103 que fala assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Depois vai falar assim: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Quando nós, meus irmãos, olhamos para o Salmo 136, nós vemos um salmo de adoração, de gratidão a Deus pelas coisas boas que Ele fez ao redor do seu povo, em torno da história. E quando olhamos a bondade de Deus, irmãos, o salmista nos convoca a render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. dá para a gente gravar, viu, meus irmãos? Hoje, nessa leitura, nós vamos fazer assim: eu vou ler a primeira parte de cada versículo, e conforme eu for vendo, a gente vai ler a segunda parte, a igreja. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Meus irmãos, esse salmo é um salmo peculiar. Além de lindo, ele tem essa expressão em todos os versículos. São 26 versículos mostrando que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Para os amados terem uma ideia, o salmo que mais se aproxima deste é o Salmo 118, que nós vemos aqui. Tem 5 vezes porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E nessa situação, meus amados, o salmista nos convoca, nos conclama, para que nós possamos louvar o Senhor, render graças, lançar aos pés de Deus toda a glória que Ele merece. E meus irmãos, se nós olharmos as bênçãos que Deus dispensou ao seu povo, grandes coisas fez o Senhor por nós. E é por isso que nesta noite, ao olhar esse salmo aqui da palavra de Deus, que nós possamos render graças ao Senhor. Então eu vou deixar este tema aqui para nós nessa noite: rendamos graças ao Senhor. Se você puxar o histórico da sua vida, se você olhar para trás, certamente você vai ver que apesar das lutas, que apesar das provações, nós podemos nesta noite contar as bênçãos e render toda a gratidão ao Senhor, porque Ele tem sido bom e a sua misericórdia dura para sempre. Dá para gravar o tema aí, irmãos? Rendamos graças ao Senhor, tá
bom? Então esse é o tema para nós nessa noite. E nessa noite, meus irmãos, também eu queria deixar para nós 4 palavrinhas. Pastor, já passou de 3 pontos, agora são 4. São 4, hoje são 4. Mas vai ter tudo on no final, para você gravar, não se esquecer. E se você se esquecer, pergunte ao pastor que ele vai te ajudar aí de novo, tá bom? Então, meus amados, o primeiro motivo para nós rendermos graças ao Senhor é pela distinção. Quando nós olhamos para o nosso Deus, comparado à grandiosidade de tudo, não há Deus como nosso Senhor, meus irmãos. Quando nós olhamos a grandiosidade, a extensão da beleza de Deus, Deus é maior que tudo. E é por isso que nós temos que louvar e rendermos graças ao Senhor, antes de qualquer bênção, por quem Ele é. Então vamos ver o que diz os versos de 1 a 3. Olha o que diz, meus irmãos. Naquele exercício lá, olhem lá. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Isso, meus irmãos, vamos olhar aqui a palavra. Vamos parar nesses versículos aqui e ver a distinção de Deus comparado aos senhores e aos reis, aos poderes deste mundo. Primeiro, nós temos que louvar ao Senhor, porque Deus não somente manifesta a sua bondade, mas vamos olhar aqui nessa noite e ver que nós precisamos louvar a Deus na nossa caminhada, porque o Senhor é bom. Essa qualidade faz parte do seu atributo, da sua essência. Deus não só manifesta bondades e atos de bondade na nossa vida, mas Deus é bom na sua grandeza. Essa faz parte de uma qualidade dos seus atributos comunicáveis, né? Depois a gente vai ver nas teologias da vida, que nós temos atributos que Deus não comunica para nós, que são somente dele. Deus é onisciente, é onipresente e é onipotente. Nós não temos isso. São qualidades exclusivas do nosso Deus. Mas nós podemos ser bons na nossa trajetória, porque Deus é bom. E esse atributo Ele comunicou para nós. Meus irmãos, se nós olharmos na nossa caminhada, como Deus tem sido bom. Como Deus tem sido bondoso. Não só conosco, mas com a nossa família, com os nossos filhos, com a história de todos nós. E é por isso que nós temos que louvar o Senhor. Depois no verso 2 o texto fala: rendei graças ao Deus dos deuses. Aqui é a distinção, mostrando que Deus é diferente de tudo o que foi adorado na história. Meus irmãos, se nós olharmos para o passado, nós vamos ver que muitas nações e até o povo de Israel caminhou na idolatria. Muitos se renderam aos falsos ídolos, aos falsos deuses, mas o salmista tem uma visão ampla de quem é o Senhor. Embora haja falsos deuses, muitas pessoas em que vai dedicar um tempo para se dedicar à idolatria, nós vamos ver, meus irmãos, que não há Deus como o Senhor. Ele é o Deus que merece toda a glória. E embora haja falsos deuses neste mundo, Deus é o Deus dos deuses. Nosso Deus é o Deus vivo e verdadeiro, meus irmãos. Se você crê em Jesus, a esperança que você tem não confunde. E quando Cristo voltar, pode ter certeza que a sua fé está colocada num firme fundamento. Pode ter certeza. E nós temos que caminhar juntos com esta esperança. Além de Deus ser o Deus dos deuses, meus irmãos, olhem aí o verso 3. Ele é o Senhor dos senhores. Hoje a gente vê muitos poderes. Hoje a gente vê muitos impérios, a gente vê muitos reis e imperadores poderosos na história. Mas quem é como o Senhor? Quem é como o nosso Deus, meus irmãos? Você vê aí gente que sustenta poder, que sustenta países, e com seu poderio manipula pessoas, mas nenhum poder se compara ao poder do Senhor. Eis que as nações são como um pingo d'água nas mãos do nosso Deus, e esse é o nosso Senhor, meus irmãos. Ele é o Deus dos deuses, mas Ele também é o Senhor dos senhores. Quando nós olhamos, meus amados, para quem Deus é, nós temos que louvar a Deus. Puxa, eu tenho um Deus maravilhoso, eu tenho um Deus que opera maravilhas, eu tenho um Deus que está ao meu lado e não me abandona. Embora Deus seja grandioso, Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Quando nós olhamos, meus irmãos, para a beleza da santidade do Senhor, você se
se sente iluminado pela graça para louvar a Deus, faça isso, que nós possamos enxergar quem Deus é na nossa vida. E quando olhamos para as suas belezas, para os seus atributos, por quem Ele é, não tem como nós não rendermos toda a glória ao Senhor. Que Deus seja louvado, meus irmãos, e que nós possamos louvar ao Senhor pela sua distinção. Não existe ninguém como o nosso Deus, não existe poder maior do que o do Senhor na nossa vida, e que por isso louvemos ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas uma segunda palavra, meus irmãos, além de distinção, é criação. A gente olha para o poder do Senhor na criação, é algo maravilhoso. Se você olhar o Salmo 139, o salmista vai falar assim: olha, visto que o Senhor assombrosamente maravilhoso me formou, eu fico espantado com isso. Nós vemos a beleza do Senhor em tudo, meus irmãos, até no poder criador. Vamos lá caminhar comigo do verso 4 até o verso 9, irmãos. Olha o que diz: ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. o sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. a lua e as estrelas para presidirem a noite. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Meus irmãos, olhem, às vezes a gente reclama muito, né? Dá calor, você está reclamando. Está com chuva, você reclama também. Está muito escuro, está anoitecendo cedo, muitas vezes nós temos essa ingratidão. Mas quando nós olhamos para a beleza do Senhor na criação, meus amados, é algo impressionante. O texto aqui está narrando a beleza de Deus ao criar o ser humano. Estava conversando com alguns irmãos aqui, que no evangelismo estava falando: olha, tem gente que crê no evolucionismo ainda, né? São coisas de não crentes, né? Mas, meus amados, quando nós olhamos para a beleza do Senhor, o fato de você estar aqui, a Bíblia nos ensina que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Isso é um ato da bondade de Deus na nossa vida. Nós não estaremos aqui para contar história se não fosse o poder criador do Senhor, tanto o criador quanto o provedor. E nós vemos aqui, meus irmãos, essas expressões mostrando o poder de Deus ao criar todas as coisas. Às vezes você olha para o céu e perde o colorido dessa obra maravilhosa. O Salmo 19 vai falar assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Calvino vai dizer que a criação é o teatro da glória de Deus. Toda a criação mostra que existe um Deus maravilhoso aqui. É claro que nós precisamos da graça especial para ter um encontro especial com Cristo. Mas, meus irmãos, Deus tem sido maravilhoso. Quando Deus faz a sua criação, Ele vê que tudo é extremamente bom. E com a sua voz de comando, Ele vai criar as coisas. Haja luz e houve luz. E vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança. E nós vamos ver que tem o firmamento, que tem o sol para presidir o dia. Tudo certinho, tudo bem estabelecido. Como duvidar de um Deus tão maravilhoso? Um ser tão detalhista, como diz certa música, que criou o mundo com a sua perfeição. Nós temos que olhar, meus amados, para as bênçãos da criação e ver que tudo não é obra do acaso, não é obra de uma evolução, mas é obra de um Deus que opera grandes maravilhas no nosso meio. O nosso Deus tem sido maravilhoso. E quando você se vê aqui na criação dele, como Deus tem sido bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Mas além da criação, meus irmãos, eu quero avançar agora e me deter mais nesses dois pontos que vão seguir em frente. Já se esqueceram dos primeiros? Distinção, criação. Muito bem. Então, vou forçar a mente aqui do povo, viu? O próximo, meus irmãos, nós temos que louvar a Deus pela libertação. Antes de avançar, Deus já te livrou de alguma coisa que você tem motivos para agradecer a Deus aqui nesta noite? Você já viu a boa mão de Deus conduzindo o seu irmão na sua caminhada? Um dia ele estava triste, hoje ele está liberto.
São bênçãos de Deus, meus irmãos. E nós temos que analisar pela palavra as grandiosidades do Senhor. Olha o que diz a partir do verso 10 até o verso 24, irmãos. Eu vou ler até o 24. Olha o que diz: aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários. porque a sua misericórdia dura para sempre. Quantas coisas, hein, meus irmãos? Vamos fazer uma lista aí das bênçãos que Deus manifestou a nós. Você vai ver que grandes coisas Deus tem feito pela vida do seu povo. Meus amados, se nós olharmos a partir do verso 10, nós vamos ver as histórias de livramentos que Deus deu ao povo do Senhor. Nós vamos ver que o povo estava clamando por libertação, e Deus, com mão forte, abençoou o povo, libertou da escravidão do Egito. E, meus amados, embora Faraó fosse um homem muito duro, Deus mostrou o seu poder ali e proveu grande libertação a Israel, ferindo os primogênitos do Egito. Nós vamos ver também que Deus tirou a Israel do meio, meus irmãos, mas numa situação de graça, Deus abençoou. Verso 12: com mão poderosa e braço estendido. Quantos prodígios, quantas maravilhas Deus manifestou naquela situação, porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho. Meus irmãos, que milagre, que prodígio. O povo estava temeroso com Faraó. Faraó vai falar: quem é esse Deus que pode livrar das minhas mãos? Mas Deus vai falar assim: aquietai-vos, e vocês hoje vão saber que eu sou o Senhor dos exércitos. O Senhor pelejará por vós. E, meus irmãos, se Deus é por nós, nós temos que ter essa bênção no nosso coração. E nós vamos ver que diante disso o mar foi aberto e uma bênção poderosa foi ali manifesta, porque o Senhor é aquele que peleja por nós. Eu entendo que hoje Deus não precisa abrir o mar para a gente não, viu, meus irmãos? Mas nós entendemos que Deus está conosco nas nossas lutas. Ele peleja conosco nas batalhas, né? E o nosso general é Cristo aí, né? Tem um cântico aí que fala dessa bênção no nosso coração. Mas o texto vai falar mais, meus irmãos: aquele que conduziu o seu povo pelo deserto. Imagina, meus irmãos, o povo passando por lutas, dificuldades, mas a mão do Senhor guiando. Foi isso, porque a sua misericórdia dura para sempre. Feriu grandes reis, famosos reis. Verso 19: a Seom, rei dos amorreus, rei perverso, mas que Deus usou a sua mão poderosa para libertar o povo. E a Og, rei de Bazã, cujas terras deu em herança. Irmãos, se nós olharmos aqui, todas as histórias deste povo tem livramento de Deus. E nós entendemos que sem a mão do Senhor não há vitória. E todas as vitórias que aconteceram foi porque Deus libertou. E vitórias que muitas vezes ela nem precisava pelejar, porque Deus estava ali. Eu vou fazer uma brincadeira com o Marcão. Talvez o Marcão aqui, o diácono, né, ele estava um tempo ausente por conta de trabalho. Talvez ele seja o mais alto aqui, né? É o mais alto?
Acho que ele não está ali mais, né? Até me assustei, dei um abraço dele aqui. A Bíblia vai falar de um homem gigante, que foi Davi. Davi, meus irmãos, aí vamos falar de uma estimativa de 3 metros e 15. Golias, perdão. É o cansaço. Vou brincar aqui com vocês, viu, meus irmãos? Está filmado ali, já foi, né? Na sexta-feira eu falei que Noé foi trasladado. Só para vocês verem que eu estou recuperando meu cansaço aí. Mas depois eu falei Enoque e agora eu vou corrigir aqui. Golias, viu? Golias, meus irmãos, na história vão dizer que ele teve em torno de 3 metros e 15. Mas eu queria que você depois atentasse para um rei e olhasse lá para Deuteronômio 3 e 4. Vai falar que Og foi o homem mais alto da Bíblia. Og, rei de Bazã. O caixão dele, meus irmãos, foi de ferro, né? Se fosse de madeira, ele ia quebrar. E ele tinha aí mais ou menos 4 metros e 30. 9 côvados por 4 metros e 30. É o homem, se você for trazer para a medida de hoje, é o famoso 4 por 2. 4 metros por 2 aqui, ó. Então o homem era grande, viu? Mas quem é como o nosso Deus? É para mostrar que, embora você veja homens grandes, que produziam medo, que aos olhos humanos traria confusão e falta de fé, meus amados, Deus deu vitórias para o povo, e abençoou, e cuidou dessa nação de forma poderosa, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E meus amados, o texto vai falar em herança em Israel, e aí o verso 23, ele mexe muito conosco, porque o texto fala assim, olha, Deus abençoou lá com histórias maravilhosas, mas o salmista olha para a vida dele e fala assim, o Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor libertou o povo de Israel de famosos reis, mas Ele se lembrou de nós no nosso abatimento, e Ele nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. Meus irmãos, se nós olharmos lá para trás, você vai ver que Deus cuidou do povo de Israel, mas Deus se lembra de você? Você sente isso? Você sente o cuidado do Senhor na sua caminhada? Quando você estava abatido, Deus se lembrar de você e você ver, poxa, como Deus me libertou dessa situação, como Deus me socorreu, como Ele foi o meu refúgio, como Ele foi o meu socorro bem presente. E aí, meus irmãos, olhem, quando nós olhamos para essa libertação, a gente vê, eu posso ver que Deus fez grandes coisas lá, mas eu posso olhar para o presente e louvar a Deus, porque Deus tem estado ao nosso lado. O Senhor se lembra de mim, o Senhor se lembra da sua igreja, o Senhor se lembra de nós no nosso abatimento e também nos liberta de nossos adversários. Tem tanta gente que enfrentou lutas e hoje está contando as bênçãos do Senhor, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Irmãos, isso aqui é algo maravilhoso e nós temos que valorizar isso. Eu vou explicar o significado de misericórdia agora. Então, meus amados, para finalizar, embora sejam somente 2 versículos aqui para encerrar, louve a Deus pela distinção, pelo poder na criação, pela liberação e também pela provisão. Olha o verso 25 e o verso 26. A gente olhar os 23 e 24 também fala da provisão, né? E dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Isso, muito bem, meus amados. Quando a gente olha para essa realidade, o nosso Deus é um Deus que dá provisão ao seu povo. O justo não mendiga o pão, porque Deus está cuidando de nós. Se nós olharmos nas situações mais difíceis, Deus também não só nos dá libertações, mas Ele também nos dá provisões. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Nós vamos ver na oração do Pai Nosso, e não somente nela, Deus mostra o seu cuidado especial para conosco. Meus irmãos, você já parou para pensar? Nós já paramos para pensar no que Deus já proveu para a nossa vida? Deus proveu saúde, Deus proveu alimento, Deus proveu trabalho. Se há algum irmão que não está trabalhando, quantas respostas de orações nós já tivemos? E Deus cuida, né? Nós estávamos, o Abraão não está aqui, mas nós estávamos louvando a Deus terça-feira, que ele passou no vestibular. Que bênção, meus irmãos, né? E aqui Deus vai abrindo caminhos, Deus vai dando bênçãos. Não são só essas dívidas de nós rendermos graça ao Senhor,
Mas quantas coisas boas Deus tem feito? Se a gente contar as bênçãos aí, você deu proposta de trabalho, está aí trabalhando direitinho, viu? E aí, meus amados, Deus provê. E hoje a gente louva ao Senhor pelo cuidado dele. Nós falamos do hino 62, das bênçãos que Deus nos dá. Mas primeiro, qual é a maior bênção? A salvação. Em Deus Jesus, Ele proveu, meus irmãos. Esse irmão tem que ser cristocêntrico. Vai falar, olha, Deus morreu, Deus nos amou, provou o seu amor para nós, sendo nós ainda pecadores, como disse o pastor Daniel. Meus amados, diante desse amor, nós temos tudo que nos conduz para uma vida abençoada com Ele, como diz Pedro na sua segunda carta. Nós somos muito abençoados, meus irmãos. Nós somos abençoados com a salvação. Nós somos abençoados com um Espírito Santo que está conosco na nossa vida, na nossa história. Deus não nos deixa órfãos espiritualmente. Nós temos que nos encher do Espírito. Nós temos o cuidado do Senhor nos nossos familiares. E embora a gente experimente perdas, lutas, preciosa aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. A nossa irmã Roseli perdeu o seu pai numa escala muito perto, meus irmãos, o pastor Lutero, mas ela está confortada, consolada. E Deus não só provê salvação, não só provê o pão, mas provê também consolação. Quantas coisas boas Deus provê, meus irmãos, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Meus irmãos, quando a gente pensa nessa palavra misericórdia, é a bondade do Senhor na nossa vida. Nós não merecíamos nada. É um contraste que a gente faz com graça. Graça é favor imerecido, e misericórdia é Deus dar aquilo que eu não mereço. Eu brinco com os irmãos e falo que Deus merecia dar uma boa pisa na gente. Quem é do Nordeste sabe dessa expressão aí. Nós merecíamos o inferno, meus irmãos. Nós merecíamos estar na condição dos nossos pecados. Mas Deus não dá aquilo que nós merecemos. Isso é misericórdia. A gente merecia a ira de Deus, mas Ele não dá o que nós merecemos. E Ele ainda dá para nós o que não merecemos. São bênçãos do alto. Nos dá Cristo. Nos dá essa preciosidade que é o Salvador Jesus. Louvado seja Deus, meus irmãos, porque hoje nós estamos amparados com o amor do Senhor. E este Deus que proveu libertação, mostrou o seu poder na criação, mostrou a sua distinção. Quanta provisão Ele tem para a sua igreja. Nós somos um povo ricamente abençoado, e que nós possamos olhar para essas bênçãos aqui nesta noite. E eu deixo, meus irmãos, uma aplicação importante para a nossa vida. Eu não sei como está o seu coração nessa noite, mas a minha oração é para que você volte os seus olhos para Deus. Não existe Deus como o Senhor. E se Ele está se apresentando a você, se mostrando, se revelando, veja quão grandioso é o Senhor. Creia nele, coloque a sua confiança, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Esse Deus que criou todas as coisas, Ele não é um Deus que se separa de você. Ele, ao mesmo tempo em que é um Deus transcendente, grandioso nas suas preciosidades e atributos, Ele é um Deus que cria, faz a sua criação e não a abandona. É a prova de você estar aqui hoje, vivendo, se movendo, existindo. Se Deus te tem dado bênçãos, louve a este Deus, Criador, Provedor, que tem abençoado a sua história. Se Deus tem libertado o povo de Israel lá atrás, olhe para o que Deus fez. Não sejamos como o povo de Israel que só murmura, mas seja parte de um povo que agradece, que vê a boa mão do Senhor e fala: olha, Deus me abençoou e lembrou-se de mim no meu abatimento. Ele sabe, você sabe as bênçãos que Deus fez na sua vida. E louvado seja Deus pela libertação. E aproveitando a provisão aqui, nenhum gigante, meus irmãos, foi maior do que os nossos pecados. Os nossos pecados faziam separação entre nós e o nosso Deus. Mas veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de hoje sermos chamados filhos de Deus. Essa provisão está ao nosso encontro. E a minha oração é para que ela esteja no meu e no seu coração, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus faça brotar em nós um coração cheio de gratidão. E quando não só o salmista falar rendei graças aos bênçãos,
que nós louvemos ao Senhor em nosso coração. Deus nos abençoe. Amém. Meus irmãos, em resposta à palavra, vamos cantar o hino 368, Despedida.